Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, rogando, Senhor, a tua santa presença nesta casa de amor e em cada alma e espírito, Senhor, que aqui aportam em busca do lenitivo, em busca da paz, da verdade, da consciência do seu próprio eu e o fortalecimento para vencer as adversidades que ocasionam as dores e os sofrimentos. Por misericórdia, Jesus, envia-nos teus anjos amigos a acalmar os corações endurecidos, a pacificar as mentes em conflitos. Abençoe, Jesus amado, os lares, famílias e familiares de todos aqueles que aqui encontram e aqueles que não conseguiram, Senhor, vencerem as intempéries da matéria. Por misericórdia, Jesus. Ilumine aqueles que são endurecidos, que ainda, Senhor, teimam andar na contramão das tuas verdades e de teus ensinamentos. Iluminai, Senhor, as consciências que encontram-se nas trevas das suas próprias escolhas negativas. Abençoai, Jesus, os trabalhadores da tua santa seara. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho de amor. Amado Jesus, abençoai, Senhor, o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento seja, Senhor, também um precioso medicamento, nele impregnado a tua santa energia, Senhor. Abençoai, amado. Iluminai, Jesus Cristo, as mãos de todos aqueles que contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Ó, amado Jesus, estenda tuas mãos santas neste caderno de prece. E em cada nome que aqui encontram-se, aonde estiverem, receba a visita desta santa energia e de um anjo amigo, a fortalecerem, Senhor, a buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, nas águas aqui trazidas e em cada recipiente, estenda tuas bênçãos, Senhor, e derramai os medicamentos necessários na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão, e assim transforme, Senhor, de simples água no mais precioso medicamento que possa curar as dores físicas, sanar, Senhor, as enfermidades espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas, santo remédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei, Jesus, a colônia Santa Marta, a tua energia de amor, e aliviai as dores daqueles que lá padecem, Senhor, no expurgo das suas fragilidades pretéritas. Abençoai os hospitais, aonde, Senhor, gritam e gemem as dores do refazimento. Iluminai, Senhor, aqueles que se encontram nas penitenciárias, nos hospícios, nos manicômios, nas casas de recuperações mentais. Abençoai aqueles que vagam nas ruas, dementados e perdidos de si mesmo. Acolhei, Senhor, aqueles que estão nas creches, nos abrigos. Ó, amado Jesus, abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos, credos, diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, e que a prática da caridade possa nos unir na fraternidade universal do amor. Abençoai nosso país querido, que passa por tantas convulsões sociais, psíquicas, morais. Derramai, Jesus Cristo, sobre esta nação
a luz do teu amor, da verdade. Que o anjo Ismael, governador desta terra, deste país, protetor desta nação, possa abrir tuas asas e derramar os eflúvios da luz da verdade. E que as tuas bênçãos, amado Jesus, possa se estender sobre toda a humanidade, principalmente, Cristo Jesus, nos países que encontram-se armando aos conflitos bélicos, fazendo derramar o sangue de seus próprios irmãos. Que a paz possa estar sobre toda a humanidade e que possamos viver essa paz, regenerando-nos, caminhando para a regeneração planetária. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, aonde buscamos viver e praticar os ensinamentos de Jesus. Nós, todos nós na humanidade, uma boa parcela dela, tem que se readaptar sobre o estilo de vida. Já não podemos mais acreditar no ciclo natural da sobrevivência humana. Já não servem mais. Para alguns, ainda não chegou esse despertar. Mas para a grande parte, parcela da humanidade, esse despertar já chegou. São aqueles que já passam a sentir as dores sem ter uma causa definida. São aqueles que sentem dor no braço e que fazem todo tipo de exames e não encontram a causa da dor. São aqueles que têm distúrbios emocionais que a medicina convencional vai colocando nomes, alguns complexos, outros simples, mas não encontram a causa. O mundo fez-se uma grande transformação depois de 1850, no surgimento do espiritismo cristão. Essa transformação foi crescendo paulatinamente. A ciência cresceu. A ciência evoluiu, a tecnologia melhorou, a facilidade humana, a sobrevivência, passou a definir em outros quadros de existências. Antes, o homem brigava incessantemente com a natureza. Hoje, ele já tem uma potencialidade de controlá-la em vários níveis. Isaac Newton deu ali o princípio para a terceira revelação sagrada, que é a da mente, quando ele iniciou a descoberta dos fatores da energia contida nos raios da luz. Ficava um conflito entre se a luz era ondulada ou se era de blocos. Prevaleceu Isaac Newton, então criou-se, nessa época, o princípio da incerteza. Depois veio Planck, descobriu a energia quântica. E hoje, essa energia quântica desenvolveu a neurociência. E olha, que é nessa parte que eu quero chegar, para que a gente alie a mensagem de Jesus Cristo com a data atual. E cada um vai fazer disso a sua escolha pessoal.
E aqueles que fazem as escolhas crendo e aprendendo a fazer um processo de transformação na sua existência, o paradigma existencial, esse colherá os frutos do equilíbrio, da sanidade, da vida longa, da condição de vida, da prosperidade psíquica, emocional. Nós, a cada dia que passa, estamos sendo educados para vencer as questões da matéria, prosperarmos, sairmos bem, melhorarmos na competição global com o próximo, enriquecer-nos. Mas hoje nós vemos jovens de 18 anos andando em carro de 2 milhões. É herança? Não, eu que ganhei, trabalhei e ganhei. Né? Então nós vemos aí jovens cada vez dominando a capacidade de conquista da matéria. Jovens bem formados, educados, conquistando donos de empresas, administrando os funcionários, mas não consegue administrar a si própria. Não consegue administrar os seus sentimentos, não consegue administrar as suas emoções, não consegue administrar seus pensamentos. Por que isso? Porque nós estamos acostumados no princípio da sobrevivência material e não estamos encontrando a nossa essência, o nosso eu. Então, quando uma leve pincelada sobre os aspectos da comprovação das incertezas do universo, lá Isaac Newton e também Planck, vieram os cientistas desenvolvendo e ampliando as capacidades tecnológicas do descobrimento do microcosmo, até devassar os núcleos do átomo, fazer a divisão dos elétrons, e fizeram aquela experiência fantástica da dupla fenda, tentando encontrar, não sabe, o átomo não tem controle, ele é incerto, os seus fatores de energia são incertos, daí saiu a incerteza. E aí fizeram lá aqueles reatores, aqueles centros de experiências, e conseguiram jogar um elétron, 2 fendas, jogaram um bloco de elétrons. Eles se multiplicavam numa parede atrás, em vários, mas só tinha 2. Por que eles tinham 4 sinais de onde eles bateram? Jogaram um facho de luz. O facho de luz multiplicou-se 4, 8 atrás, mas só tinha 2 fendas. Como pode isso? Era o princípio da incerteza. Tudo que fazia estava incerto. Falou, vamos jogar, separar. Aí jogaram e entenderam que a luz ela era curva, mas também que ela era em bloco. E jogaram um fóton de luz. Um fóton de luz. E colocaram antes da dupla fenda um pequeno orifício por onde esse fóton de luz passaria. Esse fóton de luz, e eles colocaram um observador, um aparelho extraordinário, uma capacidade de ver a velocidade desse fóton de luz. Ele atravessou esse pequeno orifício, um fóton de luz, atravessou o pequeno orifício, atravessou as 2 duplas fendas e multiplicou-se em 4. Como é possível isso? Como é possível isso? Me perdoe, antes de eles colocarem esse observador, fizeram isso, multiplicou em 4. Colocou-se o observador, jogou novamente o fóton de luz, esse passou por um buraquinho, né? E passou pelos 2 duplas fendas e ficaram o sinal de 2 fendas na sombra da onde ele bateu. Fizeram isso com o elétron também, foi a mesma coisa. E aí determinou-se
Até um prêmio Nobel da Paz determinou-se a questão da probabilidade. Aí acabou-se a incerteza. A probabilidade. O que é que quer dizer essa probabilidade? Que os olhos do observador modificam o resultado pela sua vontade. Preste atenção sobre isso. Os olhos do observador modificam a realidade e causa a probabilidade. Elimina-se a incerteza. Compreendendo a grandeza? Compreendendo a grandeza? O conteúdo da consciência, preste atenção, isso foi um prêmio Nobel da Paz que disse. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz estudando esses fatores da energia quântica da duplas fendas. O conteúdo da consciência define a realidade universal de tudo no universo, na individualidade da criatura. O conteúdo da consciência, o que é a consciência? Sabe o que é a consciência? Vontade. A sua vontade. O conteúdo da sua vontade determina a realidade universal da sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Está compreendendo isso? Nós vamos lá em Jesus Cristo buscar a sua advertência, os teus ensinamentos. Quando ele disse assim, pecado por pensamento, adultério. Não é isso que você está pensando. Jesus está falando sob hipótese nenhuma de um homem trair a mulher e da mulher trair um homem. Não era isso que ele estava falando. Isso lá, ele disse, na questão, quando levaram a mulher adúltera que tinha sido pega em adultério, e ele já tinha dito, ensinado sobre isso. Falou assim, ó, a lei manda nos apedrejar. Ele disse, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Isso ele disse quando levaram para ele e perguntaram, a lei manda o homem devolver sua mulher em caso de adultério. É permitido o homem dar o divórcio sobre a questão da indissolubilidade do casamento? E ele disse, aquilo que Deus juntou, nada separa. Compreende isso? Aquilo que Deus uniu, não existe homem, magia, feitiçaria, macumba, que o homem separa. A separação, então, está onde? Na consciência do casal. Que transfere para outro a responsabilidade de cuidar um do outro. É sobre essa questão que Jesus estava falando de adulterar o pensamento. O pecado no pensamento, a maldade no pensamento, porque o pensamento cria a realidade entre o casal. Isso é igual uma pequena fábula havia um casal que se amava demais. Demais. Mas começaram, depois do fogo da paixão, não conseguiram construir a amizade do respeito e começaram a ter discussões, brigarem, até chegar nos limites quase das vias de fato um com o outro. Já dormiam em quartos separados, morando na mesma casa, porque amavam-se um ao outro, mas não dava conta de separar, mas não conseguiam abraçar, beijar e conversar, o diálogo, porque eles estavam ali vivendo uma realidade de consciência individual e não de casal. Estava pecando em pensamento e já transformando aquilo em realidade. E aí descobriram, ficaram sabendo que tinha um velho guru que era extraordinariamente sábio a aconselhar. E lá eles foram buscar. Viajaram e foram lá naquele sábio guru. Chegando lá, aguardaram para serem atendidos. O sábio guru, olhando para os dois, disse, vou dar um presente a vocês. Pegou um jarro de plantas, assim como essa, e entregou para o casal, disse,
Esta planta aqui, ela tem um fator energético extraordinário. E é muito sensível. Essa planta não aguenta brigas, conflitos, não aguenta lugares insalubres no campo social. Ela tem que ter harmonia. E ela precisa ser regada toda noite, todos os dias. O dia que essa planta morrer, vocês dois separam, um para cada lado. E entregou para o casal. O casal pegou aquela planta e foram embora. Um segurava um pouco, outro segurava o outro pouco. Chegaram em casa, colocaram a planta na sala. E continuaram suas vidas individuais, um em cada quarto. Passou-se um mês, a planta estava mais bonita. Passou 2 meses, a planta estava mais bonita. Passou 3 meses, o homem levanta de madrugada. Ele tinha esquecido de aguar a planta naquela tarde. Quando ele chega de madrugada, andando devagarzinho, sem acender a luz, ele vê a mulher aguando a planta. Eles não queriam separar. Eles estavam cuidando da planta, escondido um do outro. Ele disse, olhou para ela com aqueles olhos de apaixonado. Ela olhou para ele com aqueles olhos de apaixonada, assustada. Você está cuidando da planta? Ela disse, eu não quero que ela morra. Eu levantei para cuidar da planta, eu também não quero que ela morra. O que é que eles queriam dizer um para o outro? Eles não queriam separar um do outro. E ele disse, por que você não quer que essa planta morra? E ela disse, pelo mesmo motivo. Mulher não responde, né? Ela sempre vai pela tangente, pelos mesmos motivos que você. Ela nunca dá o braço a torcer. Pelos mesmos motivos que você. Os dois ali pegaram nas mãos, abraçaram e foram dormir no mesmo quarto a partir daquele dia. E passaram a cuidar um do outro, assim como cuidaram da planta. Até hoje a planta está lá. Compreende isso? A realidade dos nossos pensamentos, da nossa consciência, é o que determina a nossa vida. Então Jesus Cristo disse, vós aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mas não é o adultério, repito, da forma humana que nós estamos acostumados. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim no sentido mais geral. Jesus empregou-a muitas vezes com o sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado, e todo e qualquer mau pensamento. Preste atenção, todo e qualquer mau pensamento. Como ocorre, por exemplo, nesta passagem, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras dentre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está nas intenções, ela está na profundidade da vontade, do sentimento. Então, quando nós falamos de realidade, somos nós que criamos a nossa realidade. Quando eu deixo a minha natureza à mercê, por isso eu disse no início, que nós temos que revisar o nosso conceito de vida, porque o nosso conceito de vida hoje é fazer aquilo que são os deveres diários, os deveres devocionais. Eu não preciso de religião, eu por mim me basto. Eu levanto, faço minhas preces, está ótimo. Chega no meio-dia, tem gente que faz oração de hora marcada. Isso é bom, é ótimo. Mas quando isso vira hábito, ele não ora mais com o coração, ele ora só com o pensamento, não ora com a vontade. É como fazer orações determinadas, repetitivas,
Quando a pessoa passa de 1, 2, 3 meses repetindo a mesma prece, entra no modo automático o cérebro. Ela não sai do coração, ela sai do automatismo cerebral, ela não tem valor algum. Ela é uma prece decorada. Enquanto declama-se aquela oração, seu pensamento está vagando por dezenas e centenas de diversas intenções. Ele não entra para o quarto profundo do seu eu. Ele não busca a realidade da sua existência, do seu coração, da sua consciência, ou seja, da sua vontade eterna. Compreende? E quando vão chegando os males, vai culpando a outrens, sem fazer uma determinação para encontrar em si a causa primária da atração desse mal que está chegando em si. É muito fácil, hoje, principalmente, nesse imediatismo que a humanidade está, que ninguém mais tem paciência de nada, esse imediatismo, é muito fácil buscar auxílio nos processos religiosos ou espirituais que pega a sua responsabilidade e cobra te oferecendo os milagres rápidos. É fácil isso? Você sabia que a maior dificuldade que nós estamos enfrentando para auxiliar as pessoas é convencer a elas a vir acima de 4 vezes na casa? Por que que eu, coordenador desta casa espírita, gostaria que você viesse acima de 4 vezes aqui? O que eu ganho com isso? Vou partir, não se ofenda, tá? Pelo amor de Deus. Mas estou falando, dissecando aqui uma luz de verdade. O que eu ganho com isso? Eu te cobro algo? Você paga algo? A pessoa ganha até água mineral, saída do meu salário, ou o salário de algum trabalhador. Salário não ganha, porque eu não tenho salário. Então, aonde está? Se vir no sábado, ganha uma sacola de verdura. Se tem dificuldades, eu visito o lar, eu visito a família, eu visito o hospital. Compreende isso? Não pergunto a distância. Não quero nem saber. Ah, eu moro no Novo Horizonte, nós vamos lá. Nós vamos fazer culto em Tumbiara, 200 quilômetros de Goiânia. Compreende? Mas a pessoa não aceita, porque ela não dá conta de ultrapassar a 2 vezes. Você não tem noção de quantas fichas nós retiramos de tratamento, porque a pessoa não termina o tratamento. Quem dá alta é vocês, eu não dou alta para ninguém. Por que isso? Porque existe um imediatismo, e existe uma consciência de transferência de responsabilidade, mas esse fator de vida, essa forma existencial, já não serve mais. Não servem mais. Você sabe por que não serve? Porque existe o progresso. O progresso está realizando a sua caminhada existencial. A Terra está avolumando a velocidade da transformação para a regeneração. A dor é o chamamento. A paciência para buscar a causa e transformar é o caminho para a salvação, no caminho da regeneração. Se você vai e prometem resolver seus problemas de forma rápida, sem você modificar nada, é um ouro de tolo. É o ouro de tolo. Geralmente te pedem alguma coisa, te cobram alguma coisa, ou te pedem um favor. É enganação. E quanto vai, até melhora-se em questão de curto prazo, mas avoluma-se o problema a médio prazo. Quantas pessoas procuram-me para perguntar como faz para fechar mediunidade? Eu digo, o dia que você parar de pensar, você fecha a sua mediunidade. Agora, se você descobrir a fórmula, me oferece. Eu vou ficar milionário vendendo essa forma para fechar a mediunidade da humanidade. Mas eu não quero fechar a minha, porque a mediunidade chama-se progresso individual da criatura humana. Você já imaginou? Você ir
num fonoaudiólogo e diz: me ensina a não falar. Não quero falar mais, me ensina o que eu devo fazer para não falar. Não, mas a fala foi uma das grandes conquistas do ser humano, é a forma de comunicação para o mundo exterior. A mediunidade é a mesma coisa, com muito maior, então, intensidade, porque através da mediunidade você conversa com o mundo extrafísico e com o mundo físico. É a grande metafísica. Que você tem a condição de comprovar que você é eterno, porque você tem condição de ver que outros espíritos que já viveram no corpo continuam mais vivos do que nós que estamos na matéria. Ah, então, qual seria a solução, já que não tem como bloquear a mediunidade? Educar a mediunidade. Conhecer, assim como nós vamos no fonoaudiólogo para aprender a falar, para consertar alguns problemas linguísticos. Aprender a falar, soltar a língua, destravar a língua. Então a mediunidade vai ao centro espírita, não para ficar livre do processo obsessivo de pensamentos acelerados, não ficar livre de doenças psicossomáticas, não para ficar livre de pensamentos perversos negativos, não para ficar livre de espíritos que nos perseguem através de magia, feitiçaria, simpatia ou afinidades. Não. Como eu posso usar esta ferramenta extraordinária ao meu crescimento? Compreende a diferença? Aí você encontra a causa primária de todas as suas dores e dificuldades. Ah, mas eu não quero, eu gosto, eu adoro Jesus, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas eu quero só ficar no Pai Nosso, não quero passar disso. Então sofra. Então sofra com doenças psicossomáticas. Então sofra com as energias que não são trabalhadas e que transformam nas energias condensadas no curto-circuito do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu sistema nervoso central, do seu sistema nervoso periférico. E vem aí os desequilíbrios existenciais, as depressões, as ansiedades, que o ser humano passa a não conseguir fazer aquilo que é mais fácil do mundo. Respirar. Respirar. Como ele entra em disfunção dentro de si, pelo desalinhamento mental, ele não consegue nem fazer aquilo que o seu organismo, seu cérebro autônomo faz sem necessidade dele pensar. E aí ele tem que passar a pensar para respirar, porque senão ele morre. Se ele não morre, ele é entubado e vai morrer do mesmo jeito. Porque quase 8 de 10 que entuba não voltam na rede pública. De 3 a 4 na particular, não voltam. É só você olhar a pesquisa. Quantas pessoas desencarnaram no Covid por medo, por não controlarem suas emoções e nem conseguirem controlar as suas respirações? Quantas pessoas estão tendo crises de ansiedade e tendo que tomar sossega-leão? Crises estas que estão no processo de desarmonia da sua consciência, porque não aprenderam a reprogramar os seus conceitos de vida. Estão vivendo como há 100 anos atrás. Aí cria-se, eu quero um bebê. Compra-se um boneco reborn. Compreende isso? Foram num padre batizar o boneco, né? O padre disse, vai para o psicólogo. Não batizo. Mas é meu filhinho. Não, isso é uma boneca. Isso é um boneco. Vai para o psicólogo. E se você insistir, eu te mando para o psiquiatra. E se você voltar aqui, eu te interno. O padre falou. Qual é a lógica de uma loucura como essa? Me perdoe quem aí tem boneco agora. Né? Perdoe aí. Você está perdendo sua essência humana. Aí vem aqueles que se sentem animal. A qual animal? E tem propaganda. Qual animal que você se sente? Eu me sinto uma cachorrinha, ponho a roupa e vai saindo de 4, põe um rabinho, 2 orelhinhas de pelúcia e sai na rua andando de 4.
e não passa a ver um poste que levanta a perna. É uma loucura. Aonde vai? Aonde vai isto? Vai ocorrer o desequilíbrio psíquico, mental, emocional e espiritual. Aí é onde Jesus disse, cuidado com os teus pensamentos. Os pensamentos é a adulteração do seu eu, do seu ser. E você está adulterando, você está afastando de Deus. Acontecerá coisas sérias. Porque até determinado ponto, você tem o livre-arbítrio consciencial. Mas chegará um ponto, e esse livre-arbítrio consciencial, você não terá mais controle sobre ele. Aí é onde entrará a incerteza. Eu acho muito bacana que muitas pessoas que me procuram ficam tentando ver se tem mediunidade para falar de coisas do passado dela. O que eu quero falar do passado de você, que você já sabe? Você sabe o que eu faço? Eu faço a probabilidade do futuro. Eu conto para todas as pessoas quais são as possibilidades futuras. Porque é isso que resolve. Que adianta eu falar do seu passado? Que adianta eu falar se eu vejo um espírito que você foi num terreiro e fez uma magia, um pacto? Que adianta? Você já sabe o que você fez. Você nega. Muitos negam. Mentem. Que me importa? Agora, o que tem que fazer? Saber as possibilidades e probabilidades do futuro. E criar, então, uma nova fórmula para modificar as situações do seu passado. E encontrar no caminho desta probabilidade uma grande possibilidade de acerto e de menos sofrimento. Foi isso que Jesus veio à Terra falar para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém conecta-se, criatura, criador, no caminho harmônico do universo, sem praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Não é ir para o templo, não é ter um altar, não é ter uma Bíblia sagrada dentro de casa, não é ter o Evangelho segundo o Espiritismo, não é ter a denominação categórica de tal e tal religião, é ter um batismo. Nada disso funciona para o processo consciencial do agora. Funcionava enquanto nós não estávamos ainda no esclarecimento do processo do progresso existencial que nós estamos. Você quer se conhecer? Simples. Faz uma análise de seus pensamentos e de suas atitudes. Porque nós temos que entender, quando nós temos o domínio da consciência, ou o domínio da vontade, nós já não mais pensamos o mal. Por quê? Porque nós temos consciência. Isso chama consciência. Isso chama vontade. Isso chama conhecimento. Nós já temos consciência que o amor é o único caminho. Então, nossa vontade é só de fazer o bem às pessoas. Nós não temos, então, pensamentos ruins. Preste atenção. O progresso já chegou nele. Ele tem a vontade só de fazer o bem, ele não tem pensamentos ruins. Se alguém faz algo bom para ele, ele ama, agradece. Se alguém faz algo ruim para ele ama e agradece. Ele está no progresso espiritual. O progresso já se faz nele. Vem a segunda categoria, aquele que pensa ainda no mal, mas não faz. Ele tem a vontade no coração de fazer o bem. Lembra o que Paulo de Tarso falou no início da sua grande caminhada e transformação? Quando ainda estava impregnado com a substância de Saulo, o assassino, com as mãos ainda pingando sangue dos inocentes cristãos, ele dizia assim, que todo o mal que ele não queria fazer se expressava com facilidade. E todo o bem que ele queria fazer, ele tinha dificuldades. Mas ele não fazia mais o mal. Ele estava em via de transformação, o progresso
já estava para ser realizado dentro da sua intenção. Então a sua consciência estava transformando o seu passado, quitando os males do passado, retirando os pecados de si mesmo. E ele sofria todo tipo de agressão quando ele entrou numa cidade que apedrejou e uma pedra bateu em sua cabeça e o sangue jorrou, tampou-lhe uma vista, escorreu, molhou tua boca. Ele sentiu o gosto do sangue, do seu próprio sangue. Ele agradeceu, falou, meu Senhor, obrigado. Foi isso que Estevão sentiu quando eu ordenei que matassem ele a pedrada. Entende aí? Obrigado, Senhor. Ele virou para trás e agradeceu aquele que jogou a pedra. Então, seu coração estava em progresso, em transformação. O mal ainda passava em seu pensamento, mas a intenção dele era só de fazer o bem. Entende aí? E tem a terceira categoria, você que faz suas análises, coloca-se. Tem a terceira categoria, que não tem vontade de fazer o bem, que passa o pensamento ruim na cabeça, e só não faz o mal quando não tem oportunidade, ou quando tem medo de ser descoberto. Nesse ainda se compraz na maldade, o progresso ainda não começou, nesse ainda ele pode ser bem sucedido na terra, ele pode ter carro, veículos, empresas, ser saudável na sua juventude, mas repletos de problemáticas existenciais, com dificuldades nos relacionamentos, com dificuldades nos sentimentos, com dificuldades nos seus pensamentos. Ele pode ter muito dinheiro, mas ele vive numa solidão, numa pobreza interior. Ele pode frequentar as religiões, mas Deus não frequenta seu coração, porque ele ainda se compraz no mal. Ele faz o mal quando tem oportunidade, ele vinga se faz alguma coisa para ele pensa no resultado material, mas ele não pensa na dor e no sofrimento do outro, e nem pensa em se redimir. Tudo ele justifica, tudo ele joga-se como se ele fosse a vítima. Esse o mal ainda impera. São estes as denominações do que é pecado por pensamento e adultério, adulterando a si mesmo diante da consciência cósmica. Compreende? Nós estamos a um passo, aliás, a milímetros do entendimento existencial. Basta a gente parar de olhar para o próprio umbigo e procurar a verdade da neurociência, da metafísica, da ciência quântica. Já sabe que existe vida após a morte, já sabe que tem comunicação espiritual, já fala dos processos do consciente que adoece, mas isso é vantajoso? É vantajoso derramar essas verdades na humanidade? Não, não é vantajoso. Sabe o que é vantajoso? É falar mal do país vizinho, é condenar um país X, é vender droga, é ampliar. Quando fomenta a discussão entre dois países, o que acontece? Alguém ganha. Alguém ganha. Quem que ganha? Ganha os países que são industrializados belicamente. Veja lá, faz uma volta ao mundo para você ver. Quem está ganhando com a guerra Rússia-Ucrânia? Quem está ganhando com a guerra Hamas-Palestina? Houthis? Hezbollah? Israel? Quem está ganhando? Quem está ganhando agora? Índia, Afeganistão, Paquistão. Quem está ganhando? Quem está ganhando aqui? Venezuela, incentivando Venezuela a invadir, tomar Esequibo da Guiana Francesa. Quem está ganhando? Quem? Nós vemos aí, são poucos. São poucos. Não pense que
O Brasil está fora dessa, não. O Brasil está dentro dessa também. O Brasil está vendendo armas, drones, para dizimar vidas do outro lado do oceano. Compreende isso? O Brasil está vendendo drones armados a países da África. Então, não é convencional nem saudável financeiramente dizer que seus problemas podem ser resolvidos com auxílio espiritual e com a luz de verdade na mudança da tua personalidade diária. Que você não precisa do terreiro, você não precisa da encruza, você não precisa de arraiar trabalho, você não precisa de pai de santo, você não precisa de líderes milagrosos que fazem milagres na sua vida de transformação. Não, você precisa da verdade, da realidade. Esses lugares, as casas esvaziam. Esses lugares, os templos ficam vazios. Esses lugares começa-se um tratamento e não aguenta a verdade e fogem correndo para não modificar a sua própria personalidade egoísta e orgulhosa. É muito mais fácil deitar no leito do orgulho e buscar transferir suas problemáticas para outras pessoas. Compreende? Compreende aí? Conto uma história aqui há muito tempo. Foi vivida por mim por alguns anos. Uma jovem amiga, companheira, né? Conhecida, que tinha uma dor no ureter. Ela procurava todos os tipos de tratamento. Veio na nossa casa, fez os tratamentos. Por um ano ela aqui ficou. Passou a fazer parte dos voluntários de Jesus Cristo nesta casa, que temos normas, disciplinas. Existe até a lei do voluntariado e eu sigo ela plenamente. E todos aqueles que ingressam, quando ingressam nessa casa, eu entrego a primeira coisa é a lei do voluntariado. Feito, homologado por nosso presidente de 1998. Aí, ela melhorou. Sarou. Aí, passou a não disciplinar as determinações do voluntariado e afastou-se, orgulhosamente afastou-se da casa. As dores voltaram, mas eu visitava ela. Toda semana, bem dizer. E ela passava com dores. Tentou todo tipo de alternativa. Visitei ela várias vezes no hospital. A penúltima vez que fui no hospital, ela estava internada 3 dias. Eu disse, os médicos vão entrar agora, vim falar para você que você não tem nada. E ela, você me dá um passe? Dou. Deu o passe nela, falei assim, agora a sua dor vai melhorar. E os médicos vão entrar aqui e falar que você não tem nada. Mas eu quero operar, mas você não tem nada. Vai operar o quê? Aonde? Seu ureter é bom. Deu o passe nela, transfusão de energia. Esse processo consciencial de querer que os outros melhorem, é a única coisa que eu sei fazer de bom nessa terra, na vida. Ela melhorou. Passam umas 3 horas, ela me manda mensagem, os médicos falou, não deu alta, não tem nada, eles até brigaram comigo. E ela continuou com dor, voltou para o seu trabalho. Visitei ela várias vezes. E ela procurou todos os médicos em Goiânia, já não dava mais, foi para São Paulo. Fez até uma junta médica no Hospital Araújo Jorge, 18 médicos, você não tem nada, não é para ser recebido aqui mais, não quero, não é para marcar mais nenhuma consulta, e bloqueou ela no Araújo Jorge. Ela tinha plano, ou tem, não sei, muitos anos que eu não a vejo, tem notícia dela. E ela foi para São Paulo, e com dinheiro, tudo é possível, foi para São Paulo, fez esse tratamento lá, fez esse diagnóstico, era para tirar o ureter e colocar uma tripa de ovelha argentina. Ai, que chique! A tripa argentina, né? No lugar do ureter. Veio para São Paulo com determinação, os médicos não queriam, mas ela, indicado por médicos de São Paulo, vai ser pago? Vai, então eu faço. E ela me ligou, até foi a irmã dela, me ligou, vem cá, já. A fulana, né? Qual é que eu falei o nome dela? A fulana. Quer te ver antes da cirurgia, fui. Cheguei lá. Se não me engano, foi na Fêmea, se não estou bem enganado. E aí eu cheguei e falei, e ela, na hora que eu entrei na porta, ela falou, não vem falar que eu não tenho nada. Eu falei, não vou, porque você já sabe que não tem. Mas eu vou fazer a cirurgia. Eu falei, vai, não vai adiantar.
Você sabe, não vai adiantar, porque o seu problema não é físico. Mas eu queria te ver, queria que você me desse um passo. Dou, rezo, mas não tem milagre. Chegou no processo do progresso individual, só você tem o poder de ser o teu médico. É igual o remédio, chegará um momento que os remédios não te fazem efeito mais. Pode ser um remédio. Esse dia, sábado, agora eu fui numa companheira que fez tratamento aqui, não transformou. E tomando morfina, um outro medicamento, para ver se aguentava a dor. Porque nem a morfina, junto com esse outro medicamento, estava tirando a sua dor. Compreende isso? Chega um momento que nada mais funciona. Porque a dor não é física. A dor é espiritual, existencial. Só a transformação é a dor do progresso existencial. A humanidade tem que entender isso, nós temos que entender isso. E ela fez a danada da cirurgia. Melhorou? Não, está com dor na tripa do carneiro. Argentino. Na tripa do carneiro argentino. Ela tentava com ferroada de abelha. Comprou uma colmeia para dar ferroada nela. Para ver se o veneno da abelha melhorava a dor. Eu acredito que melhorava, né? Porque você não passa a sentir aqui, você passa a sentir onde você está ferroado. Está entendendo isso? É isso. Isso são verdades. Analise a você mesmo. Não é aquilo que você quer fazer, aquilo que é necessário que você faça. Está entendendo isso? Aquilo que é necessário para seu equilíbrio existencial. Inicie-se na sua consciência. Porque a sua consciência, o conteúdo da sua consciência, determina a realidade universal da sua vida. Em tudo. Em tudo. Lá na consciência, sabe o que é consciência? Vontade. A sua vontade. Aqui. Aquela que está lá dentro do quarto do seu eu pessoal. Só ela. Sem desculpa. Sem mentiras. Sem analogia. Sem religião. Só com verdade. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por essa sublime mensagem de amor que dá-nos tanta consciência e que possamos, Senhor, compreender, entender e praticar os teus ensinamentos no microcosmo do nosso ser interior e fazer eclodir no macrocosmo as transformações, Senhor, as modificações, e assim harmonizarmos com o universo interior do nosso coração, o universo, Senhor, interior do nosso cérebro físico, com o universo da nossa mente eterna e espiritual. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade que aqui nos trouxe, pela consciência deste grandioso aprendizado, Senhor. Em tuas mãos nossas vidas entregamos. Sob as dádivas do teu amor e do teu evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, permaneça em nós, hoje por todos sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Vou falar a título, de uma recordação interessante que eu tive algumas décadas atrás, quando estava ajudando num trabalho, coordenando um trabalho mediúnico numa cidade do interior. Um espírito incorporou-se em um jovem rapaz imprevidente e veio para meu lado, ameaçando-me, dizendo que queria me bater. Era uma jovem muito alta, forte. E eu olhei para aquele espírito incorporado naquele jovem e disse: se tu quiseres bater, vai bater em Jesus Cristo. Porque eu sou só o carteiro dele.
Se vocês ficarem com raiva do que foi dito hoje, fique com raiva de Jesus, porque a mensagem é dele. Amém? Amém. Fique com Deus.